aquela época eu lembro que começava com o computador, vinha a equipe de suporte assim, daí tipo, tu sentava no, aqui vai ser tua mesa. Quando chegava na tua mesa, não tinha um papel na tua mesa, assim, sabe? Aí daqui a pouco vinha um cara instalava um ponto de rede, daqui a pouco aparecia Sim. uma CPU, uma tela. Nossa, sim. No primeiro dia de estágio eu já fui efetivado. Efetivação mais rápida da história. É, não porque eu fui muito bom, né? Mas eu acho que era por necessidade mesmo. Não tinha outras opções. Não teve outra opção. Buenas, pessoal. Meu nome é Matheus. Meu nome é Geilson. E hoje estamos aqui no nosso último episódio da segunda temporada do podcast. Essa aqui foi uma temporada aí um pouco curta, mas com muitos assuntos super interessantes. Para quem não olhou os outros episódios, confira na nossa playlist que está aqui na descrição, caso você esteja olhando pelo YouTube. E para este último episódio dessa temporada, nós trouxemos dois colegas de trabalhos que têm aí já algum tempo de testing company, né? São quase figuras históricas dentro da empresa. E queremos ter uma conversa com eles. O nosso primeiro convidado é o Diego Pinheiro, ele que é Head de Inovações e Produtos aqui na Testing Company, é doutor em Computação Aplicada, além de trabalhar aqui com a gente, ele também é professor, e entre idas e vindas já está com 10 anos de Testing Company, então já tem algum tempo. E também nosso outro colega Vinícius Coelho, que é engenheiro de testes e líder de projetos aqui na Testing, formado em rede de computadores, e é o funcionário mais antigo em tempo de casa, que ele está há 9 anos contínuos com a Testing Company. Então, muito obrigado aí, pessoal, por participar do nosso último episódio especial. Para começarmos nas perguntas já, eu queria fazer aquela pergunta clássica de como que foi o início de carreira para vocês aí na área de TI, se quiserem falar sobre a primeira experiência de vocês no trabalho, fiquem bem à vontade. Eu iniciei na TI, primeiramente como professor de informática. Então, eu fiz um contrato aqui em Sapiranga, um contrato emergencial, cidade que eu moro, e comecei dando aula, então, de informática para alunos do ensino fundamental, né, de primeiro a nono ano, então pegava toda a série. E foi o primeiro contato, assim, com a TI, né, tipo, comecei trabalhando dando aula ali, as escolas usavam Linux. Então, iniciei por aí, pela educação. Apesar de hoje não atuar mais na educação, né? Só com a área de teste. Foi minha porta de entrada aí, às aulas. Aí, após isso, eu comecei a fazer faculdade, né? Tá, fazer faculdade de Sistemas de Informação. Não tinha iniciado em redes ainda. Mas muito esse contato de Linux que me deu vontade de trabalhar com redes de computadores. Aí, enquanto eu estava estudando sistema de informação, eu acabei iniciando o trabalho na Testing Company, né? Comecei a trabalhar na Test. E no meio do caminho eu mudei de sistema de informação para redes, mas daí acabei seguindo a carreira de teste também. Estamos até hoje. Eu comecei, meu primeiro emprego na TI foi na Testing, ali em 2000 e alguma coisa, 2012. Antes eu trabalhava ali como auxiliar administrativo, que foi o primeiro emprego que eu consegui quando eu tinha 16 anos lá. Então fiz um estágio, depois fui efetivado e fui trabalhando então ali como auxiliar administrativo. Já tinha feito técnico, já estava fazendo faculdade também de sistemas de informação, mas como eu acabo ficando muito no trabalho, então eu acabei ficando bastante tempo ali na parte de administração. E quando eu vi que eu já estava chegando no meio da faculdade, então, não, preciso cortar ali os laços e ir para a área da TI. Foi aí, então, que eu comecei ali na Test, como estagiário em teste de software. No primeiro dia de estágio eu já fui efetivado. No final do dia, a Joana me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ser efetivado no outro dia. Efetivação mais rápida da história. Não porque eu fui muito bom, né? Mas eu acho que era por necessidade mesmo. Não tinha outras opções. Não teve outra opção. E desde então ali já venho trabalhando há muitos anos com a Testing. Já que vocês estão desde os primórdios da Testing Company, como é que era a Testing quando ela começou?
onde é que ela era, assim, como é que era a sala, quem é que trabalhava, quem é que tá até hoje, quem é que não tá, se tem mais alguém que tá até hoje. Quando eu fiz a entrevista, a testing era lá no Fevale Tech Park, em Campo Bom. Eu fiz a minha entrevista lá, mas já sabendo que a testing ia se mudar para Novo Hamburgo. Então, quando eu fiz a entrevista, foi mais ou menos ali o tempo de 3, 4 semanas até eu começar ali. Quando eu comecei na testing já era em Novo Hamburgo, ali na Vitor Hugo, no que era o antigo Fevale Tech Park de Novo Hamburgo, era ali na Vitor Hugo. E pra mim já começou ali praticamente em Novo Hamburgo. Quando eu iniciei na testing também, foi nesse mesmo local aí que o Diego tá comentando. Eu comecei como estágio também, fiquei acho que um mês de estágio, não lembro bem. E logo eu fui efetivado também e até um dos primeiros ali que me recebeu, né? Tinha muita gente que trabalhava em cliente naquela época e quando eu cheguei na teste tinha pouca gente, né? E era ali, era tudo novo pra mim, era outra cidade, né? Eu estava acostumado a trabalhar na minha cidade. Cheguei ali, era Novo Hamburgo, não vinha muito pra Novo Hamburgo, né? E então, depois disso ali, fui conhecendo ali o pessoal, né? Daí tinha pouca gente, aí conheci mais o Diego, tinha mais um outro colega que estava junto lá, né? Hoje em dia ele já não tá mais na teste ainda. E foi um momento de novidades, né? Porque quando eu entrei eu nem sabia o que que era teste, né? Teste de Eu software. também não fazia ideia. Eu lembro que na minha entrevista, quando eu comecei, o Cristiano até, que hoje é o nosso líder ali, ele comentou com nós que ele perguntou pra mim assim na entrevista: Ah, tu sabe o que que é teste de software? Eu falei: Ah, eu acho que é ajustar o código dos desenvolvedores, né? Caso for alguma falha. E daí, não, ele sentou ali, explicou ali, né? Ele deu uma risadinha e explicou o conceito daí, né? Mas naquela época não tinha muito. Não era tão fácil assim pesquisar sobre o assunto, sabe? Não tinha tanta coisa, tanto material falando sobre teste de software. E eu lembro até que um professor da faculdade, ele falou bem assim, eu falei: Ah, professor, eu iniciei trabalhando com teste de software. E daí, aquela época, ele falou: Nossa, isso tá acabando já, né? Ele falou na época. E daí, eu, ele falou, tipo, nossa, tem tão pouca empresa disso, né? Tá acabando. E daí eu pensei, tá acabando, né? Porque, tipo, nunca tinha ouvido falar, pra mim tá iniciando, né? E Já foi isso que pensou que droga, vou aconteceu. perder o emprego. Aí foi depois, né? Depois veio o boom da carreira de teste de software, assim. Eu acho que, tipo, não sei se em algum outro momento ele já teve o conhecimento, né? Mas o teste de software depois, nossa, explodiu de um jeito, assim, que pra mim que não sabia nada naquela época, lá hoje em dia tem muito material, muita coisa, né? Sim, muito influenciador Sim. também, só de área de teste de software, né? A gente acompanha bastante o LinkedIn e a gente sabe que a gente tem uns nomes bem grandes que fizeram carreira só falando de teste de software, né, cara? Realmente, professor que falou que ia falir, acho que deveria ter mudado de área, deveria ter vindo para nós. Sim. E é estranho até que o Vini falou que antigamente tinha pouca informação. Então, a TI que a gente conhecia, ou tu era programador, ou tu era técnico de informática, né? Ou tu consertava o computador, ou tu era programador. Então não se tinha uma visão tão ampla da TI como é hoje. Hoje a TI é vasta, assim, né? Tem diversas áreas. Mas pelo menos para mim, antigamente, era programação e técnico de informática ali, não existia outras coisas. Então também quando eu vi uma vaga de teste de software, eu nem sabia o que que era, eu só me inscrevi, mandei currículo e me atirei. Eu lembro que nem a Udemy existia, cara. Porque eu Não, ia não procurar tinha. cursos de teste de software, e daí eu lembro que até uma vez eu cheguei na Udemy. Acho que talvez tinha Udemy, assim, mas não tinha curso de teste e mal tinha curso de desenvolvimento, sabe? Tinha um que outro site, um que outro curso. Eu lembro que era muito pouco conteúdo. Nossa, imagina, agora a gente tem a Alura, tem Udemy, nossa, tem um monte de escola de testes, né, cara? E eu ia comentar como é que era a estrutura da testing lá 10 anos atrás, tipo, porque hoje a gente tá ali com a. Eu comecei, acho que o Jojo já tava ali com a gente também, a gente trabalhava lá no hub no Hub One da Fevale aqui no Novo Hamburgo, né? Era um ambiente bem legal e agora a gente tem a nossa casa própria ali, né? Testing tá de casa própria, já faz 2 anos. Mas como é que era lá no começo, assim? Como é que era a estrutura da testing logo no começo? A gente tinha toda a estrutura do Tech Park ali, né? Por exemplo, cozinha, banheiros,
Tinha mais essa parte compartilhada também, parecido com um hub ali, só que menor. Mas a sala da teste em si eram duas salas que se conectavam assim uma com a outra. Daí eu lembro que tinha duas ilhas, nós éramos em 7 ou 8, acho, na época, 8 pessoas. Então ficava duas ilhas numa sala, que era a sala técnica, e na sala da direita daí ficava a Joana, que daí era a sala de comercial, marketing. A gente teve alguns formatos lá, né? E lá era bem isso que tu falou, né? Tem um hub ali, mas era muito aquele conceito de coworking, né? Eu não sei também nem se aqui na região acho que não tinham coworkings, né? Não, acho que E não. é Acho que aquela foi época Vale. e lá já a gente já vivia um ecossistema de coworking, eu lembro, né? Já era porque tinha várias empresas lá, às vezes tinha confraternização entre as empresas, então Sim. já era um negócio mais colaborativo. O próprio Tech Park fazia cursos, a gente interagia com as outras empresas. Tinha um laboratório também que era compartilhado, que tinha MacBooks, um laboratório mais de criatividade, assim, bem bacana também. O foco do episódio hoje é algumas coisas engraçadas, né? Eu imagino que por vocês terem, enfim, a empresa é pequena e tal, a gente vai criando intimidade, vai conhecendo um ou outro e começam a surgir amizades e por aí começa a surgir os momentos engraçados, as pegadinhas e tal. No início, o que que vocês se lembram, começou a acontecer aí que vocês recordam, pá, essa situação foi um mico que eu paguei, ou pá, isso aqui foi sacanagem que fizeram comigo. Imagina nós testers, né? E nós naquela época ia muito para clientes. E Uhum. então um exemplo é quando lançou aquele aplicativo do Pokémon Go, acho que era. Acho que é Uhum. Pokémon Go, né? Aham, Sim. sei, De sei. caçar Tipo, a Pokémon. gente, a gente vivia, tipo, a gente ia de trem às vezes, a gente vivia achando bug no aplicativo, né? E aí ficava brincando aquele modo imersivo. Nossa, foi. E teve desmaio na empresa, né? A Desmaio? gente viu de Ah, muita nossa. coisa. Teve colegas que passaram mal e desmaiaram lá, daí a gente tava no meio do serviço, assim, do nada, o colega deu uma crise de tosse, passou mal, a gente teve que pegar, daí como tinha pouca gente, a sala, né? Um pegou pelo braço, pelas pernas, botamos no carro e já levamos direto pro médico, né? Mas foi só um susto. O Diego pode contar melhor o que ele passou naquele dia lá. Em minha defesa, eu era uma pessoa muito doente. Não, quando a gente começou, eu e o Vini era bem novinhos ali, tava na faixa dos 20 anos. E eu sempre tive a rinite muito forte, nossa, muito forte. E ali, de inverno, assim, nossa, inverno eu passava muito mal. Vivia ali gripado e doente, e eu e o Vini a gente andava de moto também, pegava chuva, pegava vento, tudo, né? E daí um dia, eu não lembro bem, eu tava testando, assim, acho que eu nunca tinha passado por um desmaio até. A gente tava testando um sistema, assim, daí eu comecei a ficar meio tonto, assim, né? Mais que o normal. Daí eu não lembro de nada, assim, só lembro de capotar, assim, acordar no hospital, de acordar no hospital com a agulha no braço ali, uma enfermeira, né, sem entender nada, né, o que que tá acontecendo, O Diego transcendeu ele. Ah, né? nunca desmaiei, vou fazer um teste aqui pra ver. Transcendeu o teste. Fui testar um site de hipnose ali. É, Acabou dormindo no meio do serviço. É, depois a gente ri, né? Mas na hora deu um sustinho, né? Que o Diego foi, ele, tipo, ele não caiu, sabe? Ele foi amolecendo, assim, aos poucos, sabe? Descendo até o chão, assim. Descendo até o Aí, chão. depois a gente riu muito, né? Já na hora que ele tava sendo atendido no hospital, né? A gente ficou um tempo com ele lá. E daí, na hora que ele estava saindo da salinha, ele já tava saindo assim, deitado na maca, ó, tipo, eu tava é, dando, nossa, foi só um susto. eu acho que se eu revistar meu drive, eu devo ter uma foto desse dia, hein? Ah, queria pra botar no episódio. O Diego Sim, deitado ó, na maca. vou procurar lá. Porque aí, como a gente era muito jovem, né? A gente tinha uma pasta no Drive chamada Torreiras. Torreiros. Todo o material comprometedor dos nossos colegas a gente ia tocando lá dentro, né? Pra
pra postar em aniversário e utilizar em ocasiões que nos convinha. Daí que saem as fotos do Dossiê. aniversário da teste, então, cara. Aquelas fotos que sempre aparecem quando a teste tá de aniversário. Sim. O pessoal andando de caiaque lá em Três Coroas. Teve um outro episódio inicial também, no da teste inicial, quando eu comecei, né? Eu lembro que era um site que nós testamos, que era de acompanhantes, eu não sei como é que chamava aquele site lá. Como é que é, Vi? Acompanhantes é um bom nome. Era era site de acompanhantes, assim, Quero ver o como que eu Vini explicar explicar? essa. É, acompanhantes para site para pessoas maiores de idade e era para pessoas É. que procuravam um acompanhante ou acompanhante. As damas da noite, cara. E então nós tínhamos que testar aquele site, né? Esse era o site e veio para nós o serviço. Eram todos de maiores, né, que testaram, todos eram de maiores já. Só que já tinha o conteúdo no site, sabe? Tinha todos os conteúdos. Então nós testava lá todos os layouts, tudo o site. E também eu lembro que sempre que nós trabalhava lá, tinha certos dias por semana que tinha uma mulher lá que ela trabalhava da limpeza, né? Ela trabalhava lá e vinha limpar a nossa sala. Ela fazia a limpeza do hub inteiro, né? Ela, tipo, não era só da teste, era todo o hub. E sempre trocava também, né? Era uma empresa e sempre tinha gente diferente. Já não tinha um vínculo muito grande, né? E daí sempre que elas chegavam, elas avisavam, né? Posso fazer faxina? E daí nós saía da sala, só que a gente tinha costume naquela época de deixar as coisas tudo abertas, né? Daí a gente fica pensando, né? O que eles pensavam de nós, né? Tipo, ela entrando lá e todo mundo com as páginas abertas lá de um site, né? De coisas maiores, assim, porque todo o modelo do site era coisa para maior de 18 anos, né? Então, só que a gente nem, como era a costume, né? Chegar e sair, a gente chegava e saía e deixava aberto. E daí, então, aí eu ficava me perguntando depois, né? Bah, o que será que ela pensou quando entrou lá e viu nossos computadores, né? Vou deixar esses caras não estão trabalhando. E eu sentava na porta, ainda literalmente na porta. Então quem abria a porta da sala já ficava de cara no meu monitor, assim, né? Então às vezes ela só dava tipo um toquezinho e já abria a porta perguntando se podia limpar, né? Não dava nem tempo de me organizar ali. Trocar de tela ali, não dava tempo de fazer nada. Mas acho que esse é de longe o site mais. Eu não conhecia essa história, acho que é o site mais inesperado de se testar. Não pode ter problema, né? É um e-commerce. É. E uma conversa de gente que fica brava, né? Errado. Hoje em Mas dia, né? Hoje em dia já tem vários sites, né? E a gente testou aquela época, muito tempo atrás já, né? Aquele lá não sei se existe ainda, faz muito tempo, eu não lembro o nome. E outra coisa que eu tenho forte na memória também é que a gente trabalhava na Paquetá em Porto Alegre, lá na Farrapos, né? Então até a gente tá passando hoje, né, por enchentes e outras coisas, e eu e o Vini já passava por isso lá 10 anos atrás, né? Porque chovia e a Farrapos ela alagava. A rua que a gente precisava passar para trabalhar, para chegar até a Paquetá, ficava um lago, né? E as quadras eram muito grandes, então pra gente dar uma volta na quadra, a gente tinha que, nossa, caminhar muito assim pra poder chegar lá. Então quando chovia, a gente tinha que passar por cima da cerca, a gente tinha que subir na cerca igual Homem-Aranha pra não molhar os pés e ia passando assim os dois assim na cerca pra conseguir passar pelo lago que ficava a rua pra poder dobrar lá pra chegar até a empresa. Nossa, era muito assim, chovia, a gente tinha que subir na cerca pra poder passar lá na empresa. Às vezes sobrava um cantinho de Sim. calçada para caminhar, só que daí de repente vinha um ônibus e a gente tinha que sair Sim. correndo. Porque daí o ônibus fazia onda, passava na Fazia rua, onda. E você escalando lá rapidão, você escalava a grade. tinha que subir e esperar. Porque a Sim, gente não podia. A gente não podia tinha aula de noite, né? E daí ia com os pés molhados pra aula. Não que a gente nunca foi com os pés molhados, né? Sim, eu ia dizer várias vezes assim, já pegou de surpresa. Qualquer carro, ônibus passava ali, criava uma onda, a gente tinha que pular pra cerca de novo.
Aí antes até tinha bastante trabalho presencial, né? Hoje, acho que pós-pandemia, acho que a gente não tem mais nenhum cliente. E às vezes tem, né? Tu, né, Vini, que acaba indo pro presencial, mas bem duas vezes no mês ali, acho que no máximo. Acho que antes o presencial ele reinava bastante, né? Acho que os clientes eles gostavam de ver a testing lá trabalhando, né? As áreas de TI dos clientes em si eram mais presenciais, né? Não tinha muito essa cultura remota ainda, então 90% do trabalho era presencial ali. Ou tinha esse vínculo, né, presencial, pelo menos durante a semana, assim, alguns dias, né, então, mas praticamente era tudo presencial que a gente tinha que ir. E aquele momento também tinha algumas coisas que nós tínhamos que trabalhar, às vezes com alguns equipamentos que, tipo, a empresa não tinha como dar pra gente levar pra casa, sabe? Eles tinham que ter lá com eles. Então, não era nem computador, às vezes, né? Era pinpads, era algumas coisinhas assim que nós precisávamos ir até a empresa para trabalhar. E até eles não tinham um suporte tão grande para fazer essas conexões que a gente usava, banco de teste, tudo online, né? Eles tinham ali no local deles, ali tudo na infra local. E daí para eles liberar assim, um banco online ali para conectar de casa, a VPN assim, tipo, daí já tinha que pedir mais permissões, já era algo assim mais para quem era DBA, né, já era pro pessoal assim que realmente necessitava, né? E como todo mundo trabalhava, tipo, todo mundo trabalhava presencial, sabe? Não tinha um cara assim que, se ele não trabalhasse presencial na empresa, ele ia na empresa da outra cidade que era mais perto para ele, né? Então, e o que mais que a gente tinha assim, home office assim, que até a gente trabalhava da testing na época, era sites de tipo sites web, assim, isso sim, daí a gente trabalhava da testing, né? Até porque daí depois aos poucos foi aparecendo essa cultura mais de home office, né? A gente conseguir mais também questões todas de gerenciamento de equipes, né? Como trabalhar com a equipe home office também, cada um tem que ter ali um certo, como é que é, responsabilidade, né? Questão de horário e tudo mais. E aos poucos isso foi mudando e daí a gente foi aderindo, né? Pois é, né? E pensar porque hoje o fluxo mais padrão que tem, tu começa um novo projeto, eles já fazem direto abre VPN, libera banco de dados, libera acesso interno e realmente é uma mudança que a gente teve brusca aí nos últimos anos, né? Vocês falando do presencial, eu escutei histórias de outros colegas que não estão mais aí na testing, mas também acho que, se eu não me engano, eles trabalhavam ali em Canoas. E também, né? Eram dois gurizes novos, que eles iam de moto. Também eles contaram várias vezes histórias assim que eles iam de moto trabalhar, e daí, tipo, pensa, né? Dois guris voltando 6 horas da tarde pra casa, assim, eles apostavam fazer uns peguinha ali. Eles já contaram. Eu e o Vini fazia também, volta e meia. O Vini que me contou que o pardal da RS só pegava na volta. Porque a placa da moto só ficava atrás. Na verdade, tem uns pardal que só tira foto da frente, né? Sim, o Vini que foi me ensinando as manhas ali da. É que a gente começava a ver bug em tudo naquela época, né? Então Sim. a gente ia testando as coisas. Pô, mas eu ainda faço essa de procurar bug nas coisas. Esses dias eu fui no shopping aqui da cidade. E daí tem os tokens de pagar os estacionamentos, né? Daí tá, tu paga o estacionamento e detém a hora que ele bota o recibo pra fora. Tava saindo o recibo, eu peguei, dei um puxão antes do recibo sair, mano, deu uma tela azul no computador, apareceu umas palavras em chinês e desligou. Nossa. Só que daí ficou trancado o cartãozinho, já eu consegui sair com o carro, daí eu tive que pedir, tipo, pro segurança vir me dar um cartão de passe livre e ficou preso lá, tipo, ele teve que reiniciar a máquina. Ele falou que demorava, tipo, sei lá, meia hora pra reiniciar a máquina. Eu falei, nossa, mas destruiu o bagulho. Até esse negócio que tu falou de, hoje em dia tu inicia, faz chamado, né? Faz, recebe os acessos ali. Eu lembro que aquela época não é muito diferente, né? Às vezes a gente chega num lugar ele já não tá tudo pronto ali para te receber os acessos e tudo mais, né? Aquela época eu lembro que começava com o computador, vinha a equipe de suporte assim, e daí tipo tu sentava no, aqui vai ser tua mesa. Só tu chegava na tua mesa, não tinha um papel na tua mesa, assim, sabe? Aí daqui a pouco vinha o cara instalava um ponto de rede, daqui a pouco apareceu Sim. uma CPU, uma tela. Nossa, sim. Teve casos que eu fiquei uma semana sem fazer nada, assim, porque eu ficava só esperando os equipamentos, as coisas. Ficar lendo, tinha que imprimir uns papel lá e ficar lendo uns Sim. artigos assim do sistema, sabe? A documentação impressa.
Daí tu ia mexer no sistema e, tipo, a documentação era antiga, sabe? Não tinha já mais nada a ver com o sistema. Que, que isso era um dos nossos problemas, que até antigamente não tinha muita documentação de sistema, né? Hum. Então nós chegava lá, às vezes tinha tem uma documentação aqui do sistema. Nós iniciava pela leitura, né, a documentação, aí ia pro sistema depois, era totalmente diferente, sabe? Parecia até que era outro sistema já. Tanta Acho que mudança. ainda acontece. A documentação é sempre o Joãozinho, né, cara? Sempre tem um cara que é a documentação do sistema. Ele É. não pode sair da empresa nunca. Quando vocês, pessoal, estavam em cliente, né? Eu imagino que vocês muitas vezes tinham que explicar, por exemplo, um bug para um desenvolvedor, um bug, enfim, para algum gestor, algum problema que vocês estavam tendo, né? Eu imagino que, e sei que às vezes é meio difícil a gente explicar por que, que aquilo é um bug, né? Eu imagino que vocês já devem ter vivido isso na pele, de tentar explicar, ó, pegamos um problema. Tá, mas o que, que tu fez? Como é que tu fez isso? Como é que tu chegou? Qual foi o fluxo? Vocês se lembram de situações assim que vocês passaram nesse tempo de testing company? Eu lembro quando a coisa era, bug era muito, como é que eu vou dizer, muito crítico, né? Às vezes já era bom já chegar com um café junto ali no colega, né? Dar um bom dia ali, uma boa tarde, saber como é que tá o colega antes de descrever tudo, né? E também negociar ali, dizer, ó, acho que talvez seria uma melhoria nós arrumar isso aqui, tá acontecendo tal situação. Então, já aconteceu o problema, assim, tipo de largavam pra gente testar, né? Ah, testa tal situação, nós testávamos e testava e o negócio nunca dava, sabe? O bug não ocorria e daí voltava na outra semana, ó, ocorreu na loja de novo, aconteceu isso aqui. E nós testando o ambiente lá e não aparecia o bug. Naquela época até o recurso era menor, como a gente sempre testava ali só nos dias de semanas, né? A gente não tinha tanta alteração ali, usava um banco compartilhado, não tinha como alterar datas e tudo mais, né? Então às vezes ficava mais difícil de achar alguns bugs assim que acontecem de formas diferentes, né? Então a gente descobriu uma vez um bug que só acontecia no domingo. Então, a gente tinha um ambiente de homologação que ele limitava, tipo, produção, só que ele começava na segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? E daí, quando eles queriam, eles atualizavam, só que domingo a gente nunca testava, né? E a gente não podia alterar a data do sistema para fazer testes, porque envolvia outras equipes, outros projetos, e se a gente alterasse a data ali, podia atrapalhar eles, né? Então, às vezes a gente até pedia para mudar, né? Mas naquela época ainda tipo era um modelo cascata muito regrado, assim, tipo eles não tinham uma elasticidade, que daí tipo, tu vai parar essa equipe aqui, aí tipo às vezes já gerava um incômodo, sabe? Não era meio difícil de negociar, assim. Mas com o tempo foi mudando, claro. Mas daí o bug só acontecia no domingo, né? Aí como é que tu vai pegar um bug que só acontece no domingo se tu só testa de segunda a sexta, né? Então, toda semana voltava aquele bug lá e eles, olha, tá acontecendo tal bug, não, mas a gente testou, não sei o que, tá certo. Aí no fim, assim, deu um tempo, né? De tanta gente analisar, a gente sentou com o dev e tudo, a gente analisou, olhamos tudo assim, olhamos o código, fazia testes, até que um dia a gente chegou e descobriu aqui, ó, bah, todo domingo aqui era um problema de código lá na data que quando encerrava a promoção e no dia de domingo ali ele dava um errinho e acontecia. Mas demorou um pouco para pegar esse bug. Pra mim, assim, eu tive bastante situações, assim, principalmente pelo pessoal não entender, assim, o conceito de qualidade de software, né? E o modelo cascata, ele prejudica muito a questão dos testes. Então, eu tive várias situações que, por exemplo, eles liberavam para testar na quinta-feira, mas a publicação em produção era segunda. Então, nossa, de quinta para sexta tinha tipo 50 bugs e nunca ia pro ar na segunda. Então tinha todo esse atraso, sim, mas que sempre era liberado para testes na última hora e é claro que nunca ia dar certo, porque sempre acaba encontrando uma coisinha, né? E muitas vezes tinha esse atrito assim, né, de alguns problemas, por exemplo, esse bug aqui acontece de X maneira. Ah, mas o usuário nunca vai fazer isso, né? Daí o desenvolvedor não queria corrigir, daí o gerente mandava corrigir, daí não dava tempo, daí ficava todo esse bolo assim, né? Teve uma vez que eu sempre fui muito criativo ali com os testes.
eu vi um bug que quando tu cancelava a compra 2 vezes, na terceira vez dava um problema. E daí eu lembro que o desenvolvedor falou, não, mas nenhum atendente vai cancelar a compra 2 vezes. Eu falei, se ele errar 2 vezes, ele vai cancelar a compra 2 vezes. Ou se a pessoa não quiser, né? Tá, então eles eram muito resistentes, né? Principalmente a esses tipos de problemas, assim como o Vini comentou, né? Às vezes bem fora do normal ali, mas que volta e meia ocorria ali dentro da loja. Disso de liberar para teste um dia antes de acabar a sprint, aconteceu muito num projeto que eu tava. E, cara, tinha um desenvolvedor específico que era batata, assim, tipo, o trabalho dele era fazer assim, tem que criar um formulário de fazer cadastro. Cara, o primeiro botão pra tu entrar na tela de cadastro já não funcionava. E ele me liberava na quinta pra testar, tá ligado? Eu não conseguia nem começar a testar o formulário de cadastro, porque, tipo, o primeiro botão ali já não deixava. Teve uma outra empresa bem nisso que tu falou, Diego, de cancelamento, que era numa que vendia ingressos. E só que eles vendiam o ingresso no token, assim, tipo, era uma empresa de cinema. E, cara, tinha muito. Só que a gente não testava o token justamente, porque teria que ir até a empresa, tipo, lá em São Paulo, sentar no token, na frente do token e testar. E, cara, tinha muito bug que eles comentavam, assim, de gente que conseguia comprar ingresso de graça. Eu não sei se eles, tipo, entravam, cancelavam. Ou, se adicionava mais de 7, ficava de graça os ingressos. Ou tu ia lá e contestava a compra no cartão de crédito e, tipo, olhava o filme e saía de graça. Então, tipo, nossa, tinha vários bugs nesse sentido, assim. Que às vezes fica bem difícil de testar, né, cara? A não sei que a empresa mande lá um token de 200 quilos por caminhão, tipo, manda de avião pra cá pra gente ter na empresa, né? Mas é uns fluxos que fica meio complexo de fazer os Sim. testes. E a gente tinha muito karma também do pessoal liberar a versão sexta-feira de tarde. Pra segunda-feira já tá pronto, né? Eu e o Vini sempre foi muito parceiro, assim, né? Tanto da teste como dos clientes. Então ia lá a gente sábado, domingo, fazer todos os testes. Segundo, os desenvolvedores chegavam, tinha uma lista gigante de bug lá e o gerente já triste, né? Que não ia conseguir liberar a versão, né? Não, e tem bem em cima disso, tipo assim, ah, se a minha sprint começa, e eu, digamos, tenho 70 horas, né, eu vou ter que esperar as 50 horas do dev para me começar a testar. A hora do tester e do dev não caminham junto. E Sim. para nós parece muito óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, sabe? Porque o pessoal vai pensar, tá, mas existe uma lógica, né? Como é que eu vou contar as horas do tester se o dev não terminou o que tem que fazer, sabe? É umas situações que pra nós chega a ser engraçado, assim, sabe? De tu tá ouvindo aquilo e pensa, mas é algo de errado, não tá certo. Como é que a gente vai contar as horas do tester se não tem nada pra ele testar? Ou até, tipo assim, por exemplo, a sprint lá é 70 horas. Eu não posso botar uma task pro desenvolvedor que ele vai demorar 70 horas pra desenvolver. Senão vai chegar no último dia da sprint lá, ele recém vai ter entregue pra testar, e daí se tiver bug, né? Tipo, a gente faz o quê? Não entrega nada? Mas já teve, ainda puxando, né, puxando esses assuntos, desses momentos iniciais, eu lembro que teve uma empresa de ponto uma vez que levou uma máquina com ponto, tudo assim. Eles não sei se eles não conseguiam instalar só o sistema para nós, nossas máquinas ali, né? Ou eles não conseguiam simular a saída de bilhetes, mas eu lembro que foi bem no início assim dos testes, eu lembro que daí eles comentaram com nós, né? Daí nós, entre a equipe lá, né, o nosso líder comentou: sempre que vocês forem pegar um café ou forem no banheiro, passem na máquina de ponto ali e vão batendo ponto e vão analisando, né? Esse era o nosso teste, tipo um teste presencial com a máquina de ponto no meio da empresa ali e nós fazendo cenários ali, pegar um café, voltar todo tempo, vou ver se vai apitar. Dava até um barulhinho lá chamando o número da fila lá dos cartãozinhos que a gente tirava do ponto. A gente já teve uma máquina de ponto na empresa. Falando em café, tem uma empresa que eu trabalhei que a gente tinha presencial. E tu tinha um escritório muito grande, assim, sabe? E tu tinha vários pontos de café na empresa. Só que eu não sabia que a empresa não fornecia o café. Existia administradores, que eram os funcionários que organizavam, entendeu? Daí tinha grupo, sei lá, tinha alguém que organizava aqui, daí tinha um GP lá que organizava o Sim. café do lado. É muito E comum nas nós, empresas ali. muito tranquilos, íamos pegar. Não, senão eu ia lá no outro, pegava o café, assim, sabe? Uma naturalidade, assim. Tinha um colega meu que falava que sentia, sabe, uma certa acidez do pessoal quando a gente ia pegar café, sabe?
Não, eu acho que eu já vinha sentindo, assim, sabe? Como ninguém tinha me pedido pra pagar, eu continuei normal. Até certo dia que a gente foi incluído num grupinho de café. Daí a gente já sentiu a indireta, assim, sabe? De que bom, vocês estão na hora, vocês pagar um pouquinho também. Estão bebendo muito café. Nós tínhamos uma política, né? Teve uma empresa que a gente trabalhou junto, que eu e o Diego, que ah, assim, a gente ajudava no café, mas a gente tinha que fazer o café também, sabe? Então, só que a regra era assim, ó, chegou lá, encheu o teu copo, encheu o copo não, foi encher o copo e acaba o café, já faz o novo, né? Sempre vai refazendo. Só que daí chegou uma época que tinha gente que começou a dar de malandro, chegava lá, acabava, tipo, a térmica roncava, a pessoa não fazia o café novo, né? Então Forçadamente. a gente tinha um colega lá que trabalhava junto, e esse colega ele era dessa própria empresa, né? Ele estava sempre lá. Ele sentava perto do lugar do café. Então ele desenvolveu ali uma habilidade de escutar quando a térmica roncava. E caso ele notava que a pessoa roncava a térmica e não fazia o café, ele já chamava a pessoa de volta. Daí ele virou o fiscal do café, né? Ele falou, "Ô, tá roncando aí, ó, pode fazer o novo já." Às vezes ele já conhecia a pessoa, ele já avisava na hora que roncava, né? Pô, pode fazer o novo aí. Daí a galera também foi desenvolvendo outra habilidade que era apertar mais devagar a térmica, né? Pra não dar barulho. Sim, eu já ia rezando assim, não ronca, não ronca, não ronca, não ronca. Aí aqui na Teste a gente tem as pessoas que fazem café bom e café ruim, né, cara? Não querendo falar mal, mas o café do Diego não dá pra tomar, não. É por isso que eu já não faço, ó, tenho. A gente sabe direitinho quem que fez o café, cara, aqui na Teste. Se tá bom, eu sei que não é o Diego, cara. Se tá É. ruim, às vezes é ele. Mas é que o bom é que eu tenho estratégia, assim, né? Quando eu vejo que ninguém quer fazer o café, daí eu digo, tá, pessoal, vou lá fazer o café. Nossa, surge umas 3, 4 pessoas pra... pra fazer. Não, deixa que eu faço. Ah, então tá bom. Não joga café fora, Diego, deixa que eu faço. Cara, 10 anos já nisso aí, né? Já, já desenvolveu várias habilidades. É, de tudo que a Teste me ensinou, a única coisa que eu não aprendi foi o café. Eu me lembro na sede anterior da teste que eu suponho que eram colocadas umas 8 colheres naquela cafeteria pequena, né? Você se lembra quantas colherzinhas de. Mas era bastante, né? Era bastante. É, mas eu Eram. acho que era na messa média. Mas eram. Não sei, era só eu que achava que era uma espécie de, sabe, um caldo. Mas é um Petróleo. caldo. Mas a gente tomava, né? Enfim, era o que tinha. Ah, mas é melhor um café petróleo do que o chafé, né, cara? O chá Ah, tem- verdade. Hoje em dia. Hoje em dia o chafé não dá mais. E o café é com ou sem açúcar? sem açúcar. Pode sem açúcar, né, cara? Eu evoluí, foi uns anos pra tomar sem açúcar. Ah, o Diego também. Então, Ah, eu sem também, açúcar. cara. Eu tive Hoje é que eu só levei, sem eu açúcar. levei um xingão da nutricionista, ela falou, não, Matheus, é 21 dias tomando café sem açúcar, tu acostuma. Deu, cara, não é possível, os primeiros dias é horroroso, cara. Pior sensação do mundo. Não, mas pior que é mesmo. Eu tentei uma vez, não consegui, daí depois na segunda foi, assim. Mas tem que ir na cara e coragem, assim. Ô, gente, eu queria outra situação aqui. Queria ver falhas que vocês já cometeram. Por exemplo, eu já paguei banco de dados inteiro, tá? Mas de homologação, pelo menos, né? Então já paguei banco de dados em sexta-feira sem querer. Graças a Deus, é só, né? Desliguei o computador, fui embora na segunda, pedi pro pessoal resolver. Falha de comunicação com. Conta. Conta Ah, eu tudo. tenho, eu tenho uma história tenebrosa que é o meu karma dentro da empresa. A gente tinha. Como a gente era muito jovem, assim, né? A gente era muito amigo também, né? Então a gente saía pras festas, a gente fazia praticamente tudo junto ali, né? Era solteiro, né? A gente tinha um grupo no Skype escondido ali, né? Escondido, modo de dizer, assim, né? Mas tinha eu, Vini e mais dois, assim, né? Que a gente ficava mandando lá piada, ficava conversando lá, coisas aleatórias, né? E naquele tempo tinha muito forte os eventos do Facebook. Então o pessoal Sim. criava muito evento de festa, eventos de zoeira, assim, né? E tudo mais, né? Daí um dia eu tava rolando o Facebook, e daí veio uma corrida nua em Porto Alegre. Daí eu pensei, vou copiar aqui e vou mandar pros guris ali no chat, né? Só que nisso eu copiei, e ao invés de eu mandar nesse grupo, eu mandei pro Cristiano.
Quero ver. Daí nisso eu mandei e voltei a trabalhar, né? Deu uns 10 minutos, voltei no Skype e eu, meu Deus. Daí, daí tava o Cristiano super sério, né? Super formal, mas levando a brincadeira. Daí tava ele me respondeu lá, ah, desculpe, essa eu vou passar, não gosto de número novo. Deu toda apavorada. Eu acho que eu tava uns 6 meses, 7 meses na empresa. Daí eu pensei, ah, desculpa, acho que meu Skype tá com bug. Tá com vírus, tá com vírus. Tá com. Meu Skype tá Tá com vírus, nossa, que isso? Desculpe, eu vou passar, é muito bom. E respondeu super formal ainda, né? Nossa. Eu lembro que o Diego ficou vermelho, aí ele foi mudando assim, daqui a pouco ele primeiro ficou vermelho, daqui a pouco ele ria, daí não sabia se estava rindo de nervoso ou se Fiquei estava roxo. rindo engraçado. Eu fiz uma, eu já tive uma falha também, que foi na sexta-feira e foi com banco de dados. Eu tava alterando algumas coisas no banco de dados e, sexta-feira, querendo fazer rápido, né? Comecei a fazer Ctrl+C, Ctrl+V nas queries. Aí comecei a fazer Ctrl+C, Ctrl+V, até que eu fui alterar a senha de um usuário. A homologação também, né? Aí peguei Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci do where. Aí só foi. Ah, só Sem foi. begin trans, sem nada no SQL, só alterou assim. Aí quando eu dei o F5 ali no SQL, 64 mil linhas alteradas. Nossa. Nossa. E eu pensei, o que que eu alterei, cara? Aí fui olhar, fui olhar a tabela, se era a mesma tabela, e putz, é de 100 ainda. Aí fui lá no gerente, né? Falei, era sexta-feira, também era presencial, né? Então sexta-feira já tinha gente que saía um pouquinho mais cedo, né? O pessoal que pegava mais trânsito, assim, ia sair mais cedo. Então eu tava lá ainda, né, pra entregar as coisas. Falei, chefe, olha só, acabei alterando aqui alguns usuários do sistema aí, né? Mas segunda-feira vai voltar. Será que eu preciso avisar no grupo geral aí que, que aconteceu, né? Ou deixamos assim? Ele, não, pode contar pra todo mundo lá que tu alterou. Mas eu acho que foi mais pra aprender a cuidar, né? Na hora de fazer as coisas no banco. E daí ele falou, não, avisa todo mundo lá. Aí eu avisei, opa, pessoal, se alguém sentiu que alguma senha foi alterada aí, eu já passei o nome da senha daí, né? Que alterei sem querer. Este 1, 2, 3 pra todo mundo. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, eu lembrei de uma agora que tinha uma regra no sistema de homologação que tu não podia encerrar o caixa, porque bloqueava tudo, assim, tu não conseguia abrir no outro dia, não podia fazer nada, assim. Então a regra era nunca encerrar o caixa. Eu lembro que uma vez eu encerrei sem querer o caixa. Eu fiquei uma semana parado sem conseguir trabalhar. E tinha uma entrega pra fazer. Sim, tinha que abrir chamado, daí até o pessoal do chamado vinha atender e o pessoal tinha que vir lá de Sapiranga para Porto Alegre para ajustar a máquina, porque como era local, né, tinha que fazer todo um trâmite ali para poder voltar a funcionar. Nessas de begin tran aí, né? Às vezes o tester, né? Ele não acaba não tendo um conhecimento tão aprofundado que nem os devs, né? Às vezes tu começa a ter contato com, sei lá, banco de dados, às vezes, muitas vezes quando tu tá no cliente, né? Nessas de begin tran, o perigo da pessoa deixar o begin sem fechar, sem dar o commit, né? E tu parar o ambiente de homologação é uma situação assim, olha, que te deixa seriamente preocupado. Me lembro de um cliente específico que me contaram a história de que o pessoal começou uma caça às bruxas para tentar encontrar quem era o pessoal que tinha deixado sem fazer o commit. É um negócio impressionante. Acho que foi contigo até, né, Vini? Eu acho que eu lembro dessa história. Eu lembro que aí a gente saiu atrás do cara pra procurar. Ah, lembrei de uma. Não sei se foi a mesma, porque já aconteceu mais de uma vez isso, tá? É, Mas eu lembro de uma que aconteceu que nós tinha um colega e daí nós entramos numa chamada, falamos, ó, tá, tal tabela aqui tá travada. E ele, não, vamos dar uma olhada. Daí a gente olhou assim tudo e realmente tá com problema. Vamos chamar o DBA.
E a gente ficou horas naquilo ali tentando catar qual era a tabela correta que estava travando, porque na verdade estava travando o sistema ali, né? A gente estava procurando a tabela. Aí esse colega dev estava com nós na chamada ali e nós catando, né? Daí tipo, vamos procurar quem é e vamos pedir, né? Quando vier outro time aí e não dá pra quitar a pessoa, né? Tem que avisar ela, ó, tá aberto aqui o commit, né? Ainda tá travando nós, outro tá executando alguma coisa aí, né? Aí chamamos o DBA, quase uma hora de call ali, né? E daqui a pouco o DBA achou a lista ali, falou, tá na máquina tal. Aí falou o IP, né? Aí nós na chamada ali, ninguém deu bola, né? A máquina tal, beleza. Eu lembro que eu até olhei meu IP, assim, pra ter certeza, né? Aí eu olhei meu IP, não era o meu, né? Aí daqui a pouco ele falou lá, fulano. Aí o meu colega que tava na call era o dev mesmo que tava com o beguinho aberto. Não, mas não pode ser, mas não é eu. E ele, nossa, né? E ele tentando se desculpar. E a gente dava risada, né? Tipo, cara, estamos uma hora aqui, tu tá com o beguinho aberto aí. Daí a gente descobriu que era o próprio cara ali. Ele tava procurando e era ele mesmo que tava com o negócio aberto na máquina. O cara abriu o chamado pra ele mesmo, né? Eu sou o problema. O problema tá entre o teclado e a cadeira. Aham. Esse foi. Eu já. Tinha uma que eu cometi mais de uma vez já, cara. De entrar em um Arrum pra fazer teste. Eu e o desenvolvedor e eu testando e com bug, testando e com bug. Cara, já aconteceu vezes de ficar, tipo assim, mais de um dia com bug, com bug, com bug. Daí eu olhava pra. Tipo assim, não tinha mais nada, vamos compartilhar a tela e tentava catar bug, eu olhava se eu tava no ambiente errado testando, cara. Eu fiz umas duas vezes já essa, assim, deu. Nossa, cara. Aquela sensação assim de, nossa, eu sou um inútil, nem pra acertar o ambiente. Nossa, essa questão de Warroom é horrível, cara. Sim. E eu tava num cliente que o ecossistema não era nenhum sistema, era um ecossistema muito grande, assim, sabe? Então, como era tudo muito integrado, às vezes tu tinha problema no sistema que tu tava testando, enfim, mas era por N e outros sistemas que também não estavam funcionando certo, sabe? E tu tinha essa questão de tu vai fazer um teste agora, nada impede tu que daqui a 2 dias o sistema esteja funcionando, porque o bug lá no outro sistema foi corrigido, e daí como é que tu vai saber, entendeu? E era muito essa questão de ter terceiros, sabe? Então tu tinha várias empresas, cada uma cuidando de uma área específica, sabe? E aí, nossa, tinha até mais empresas na área de teste. Então imagine só, tu precisava do conhecimento de outra empresa para poder testar, sabe? E por mais que, enfim, era uma empresa contratante, tinha essa questão, assim, às vezes as outras empresas não queriam passar o conhecimento para nós, assim, sabe? Nossa, a gente ficava, às vezes, isolado, assim, sabe? Não sabia para quem recorrer, porque outras empresas aí tinham conhecimento, a gente não, sabe? Nossa, era horrível, assim, sabe? Era horrível, assim. Teve uma empresa que eles amavam fazer Warroom, cara. Eles chegavam a fazer, tipo, 3 por semana. A gente trabalhava à base de Warroom só. Cara, eles começavam o Warroom às 9 horas da manhã e terminavam 10 horas da noite, tá ligado? E, tipo, às vezes eles não paravam nem pra almoçar, assim. Tipo, dava 4 horas da tarde e os caras, não aguento mais, vou só comer um lanche, assim. Eu voltava com um sanduíche e dá-lhe código, assim, tá ligado? Só que tinha Nossa. muitas vezes que, cara, eu ficava ali no meio como testador, daí eu tinha que esperar, tipo, 3 horas o desenvolvedor fazer alguma coisa pra ele me mandar. E, tipo, cara, às vezes demorava uns 40 minutos pra subir o ambiente. Daí eu testava em 3, 4 minutos e achei um outro bug. Daí eu voltava lá pro desenvolvedor mais 2, 3 horas tentando resolver. Nossa. Mais 40 minutos subindo o ambiente. E eu lá no Arvum, assim, né, parado com dor nas costas. Só ouvindo, só ouvindo. Ouvindo só o teclado do desenvolvedor, assim. A gente pensa um pouco de problema no escritório, né? Mas a gente sabe que às vezes o escritório tem aquele momento The Office, né? Em que alguém vai fazer uma pegadinha, alguém vai fazer alguma coisa, às vezes não dá certo, né? Seja no cliente ou na teste. Vocês se lembram desses momentos The Office que vocês viveram na teste desde que vocês entraram? Teve uma vez até que eu não lembro de quem foi, mas eu botei assim, tipo um papel de parede super macabro assim de e daí nisso a tia da limpeza veio limpar a sala Sempre ela. antes da pessoa voltar pro banheiro. E daí ficou aquele papel de parede lá super. Ela deve ter pensado que nunca mais ia voltar pra limpar aquela sala lá. Mas a gente fazia de papel de parede, de trem também. A gente pegava muito trem, né? E eu sou uma pessoa muito cansada, né? Então aonde eu parar, eu durmo.
Então, às vezes eu dormia no ombro das pessoas que eu não conhecia, às vezes eu dormia de pé no trem, mas Dormir normalmente o no ombro de alguém que eu não chão. conhecia, no chão, escorado. Aonde eu parava, eu dormia. Eu lembro que o pessoal tinha, acho que um álbum assim só de foto minha dormindo assim no trem. Nós ia dormir no trem, sempre era um revezamento, né? A galera tava sempre dormindo. Às vezes deixava passar a estação. Nossa, assim, tinha que voltar porque a gente passava da estação. E trem é sempre aquela. Até hoje é um negócio de gladiador, assim, né? Nossa, quando tu trabalha todo dia de trem, tu já entende o ritmo gladiador. Que tu tem que parar exatamente onde a porta abre pra te entrar correndo no trem, pra te tentar conseguir um lugar pra te sentar. Então eu lembro assim que a gente, nossa, brigava assim, né, pra tentar conseguir um lugar pra sentar. Lembro que uma vez o Diego nós tava voltando, né? Voltando do serviço, e daí o Diego deitou no chão, daí começou lendo, né? Tava estudando, e daqui a pouco ele dormiu. Daí ele dormiu no chão do trem, assim, né? Daí foi esparramando, assim. Aí daqui a pouco veio uma mulher e passou, ah, ele tá bem. Daí acho que ela ia cutucar ele e falou, não, pô, é nosso colega, tá dormindo só. Ele tá Deixa ele bem? descansar que ele vai ter faculdade depois. Eu disse, ele tá bem? Sim, ele é universitário. Eu lembrei de uma pegadinha do Vini, né? O Vini tinha recém entrado na empresa, eu acho que uns 3, 4 meses de empresa, e já era a festa de final de ano da Teste, né? E daí naquele ano a gente era entre uns 10, eu acho, assim, era pouca gente. Então a Teste alugou uma casa na praia e a gente foi passar um final de semana na praia, né? E nisso, né, só o pessoal jovem lá nos seus 20 anos. Daí nisso a gente começou a beber na piscina, né? E foi, e o Vini dele tomando bebida quente, né? Quando vê, o Vini passou mal, né? Pegou, foi. A gente botou ele lá pra cama e foi jantar. Daí no outro dia o Vini não lembrava de nada, né? E tudo mais. Daí a gente pegou e fez uma pegadinha com ele, né? O Rado, um colega nosso que trabalhava com a gente, manjava ali das edições, né? E daí a gente tirou uma foto do Vini deitado, dormindo, né? Dele pegou, tirou uma foto e borrou a parte do Vini, né? As partes baixas ali do Vini. O Vini tava de bermuda, tava tudo certinho, né? Daí no outro dia a gente falou, bah, Vini, tu não lembra o que tu fez? Tu, tu bebeu todas e saiu correndo pelado na rua. E, eu, e o Vini, não, não fiz isso, capaz. E fez, Vini, fez. O Cristiano teve que ir lá te buscar na rua. O Cristiano foi lá te buscar na rua e te colocou na cama dele. Não, Vini, capaz, nunca faria isso, né? Daí, não, a gente até tirou foto, dá uma olhada aí. Não tinha Mandaram a fechado foto em do três Vini. meses. E o Vini, bah, gente, desculpa, nossa, não sei o que Não tinha dizer. fechado nem 3 meses de empresa. Eu tava dando adeus Verdade. pros colegas, né? Uma hora a gente vai ter que chamar o Cristiano pra contar a visão dele das histórias, porque ele deve ter participado por cada coisa. Não, teve até um caso de quando eu tava aí, que eu não lembro que festa que a gente tava da teste também, mas que o Cristiano teve que levar alguém desacordado pra casa também, porque tinha se passado um pouco na bebida. Verdade. Mas então, gente, acho que fechamos nossas histórias. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Era pra ser um episódio bem descontraído mesmo, que a gente conseguiu contar bastante história, né? Pra ver que a área de TI não é só ficar na frente do computador, é dar risada também. Sofrer de vez em quando, né? E acho que é isso. Muito obrigado por participarem. Isso aí, pessoal, obrigado, tá? Foi bem, acho que foi bem bacana, assim, né? Porque a gente, vocês que acompanham, sabem que a gente traz alguns assuntos sérios, alguns assuntos de tendência e tal, mas não é só isso, né? É muito mais que isso, porque quando a gente fica alguns anos na empresa e tal, a gente vai colhendo amizades, né? Claro, muitas vezes a gente fica só se relacionando mesmo no meio de trabalho, né? Mas, queira ou não queira, são pessoas que estão ali por baixo do gerenciamento de projeto, por baixo dos testes de software e tal. Tem pessoas e por mais que a gente muitas vezes fala sobre assuntos técnicos, não tem como negar que o local de trabalho descontraído ele faz uma diferença no nosso dia a dia. Eu acho que vocês conseguiram transpor bastante isso hoje, principalmente porque são alguns dos colegas que estão há mais tempo na empresa, né? Por isso agradeço a presença de vocês e a disponibilidade para a gente trocar essa ideia que foi muito construtiva, né?
Agradeço o convite aí, um abraço pra vocês, então. Até a próxima vez aí. Até próximo. Mais Então. histórias. Tá, pessoal, obrigado pelo convite. Tamo junto. Falou, pessoal. Até e fiquem atentos para novos episódios aí que logo começa a terceira temporada também. Um abraço a todos.